Olá pessoal, vamos à aula de número 6, que é a aula sobre o teste de sensibilidade aos antimicrobianos. Então, dentre os vários conteúdos que normalmente caem na prova, o TSA, ou antibiograma, normalmente as pessoas conhecem como esse termo, faz parte dessa lista. Então, eu resolvi colocar ele dentro desse rol de conteúdos aqui para que vocês tenham uma noção realmente do que é cobrado, qual é o nível de questão que está sendo cobrado e o nível de conhecimento também. E mais uma coisa, eu não vou focar, o objetivo dessa aula não é focar em cada um dos mecanismos de ação dos antimicrobianos, nem focar em cada um dos mecanismos de ação de resistência das bactérias. Isso aí é conteúdo para uma outra aula. Então, nessa aula, eu vou focar no teste propriamente dito, passar as informações básicas sobre o teste, e aí eu vou fazer algumas menções dentro do que é cobrado sobre esse tema nas provas de concurso, ok? Então, só para vocês ficarem cientes e não esperarem assim que a gente vai abordar de fato todo esse conteúdo dentro de uma única aula. É praticamente impossível. Mas vamos lá. O que é o TSA? Esse é um teste, né, que é usado no laboratório de microbiologia para verificar o comportamento dos micro-organismos mediante, quando eles são colocados diante, sob confronto ali aos antimicrobianos, certo? Então, a gente faz esse confronto dentro de uma placa de Petri ali, que a gente diz que é in vitro, e aí vê como que essa bactéria ela vai se comportar na presença desses antibióticos. Então, a partir do momento que você faz esse teste, você tem um norte, né? O médico vai ter um norte de como tratar aquele paciente com base no resultado que você vai liberar ali no seu setor de microbiologia. Ou seja, ele vai ter uma lista de antimicrobianos que foram testados, o comportamento desses antimicrobianos, e aí ele vai escolher aquele que vai provavelmente ter uma maior chance de sucesso terapêutico com aquele paciente. Então, quando que é indicado fazer um antibiograma? Então, nem sempre quando você tem uma cultura, é solicitado uma cultura, vai ser necessário fazer um antibiograma, tá? Então, quando que vai ser necessário? Normalmente, há uma indicação de fazer antibiograma quando o micro-organismo que você isolou, o micro-organismo que você descobriu quem é ali daquela amostra, estatisticamente apresenta uma grande variabilidade no espectro de resistência ou tendência mesmo. Isso significa que é um micro-organismo que reconhecidamente tem uma grande chance de ser resistente a alguns antibióticos que já são usados no tratamento de determinadas doenças, tá? Então, por conta do tempo, por conta dos vários estudos que já foram feitos, determinadas espécies já são, assim, chave para você, para o médico ali, solicitar um antibiograma e verificar se aquela cepa em particular tem aquela resistência ou não. Então, quais são os exemplos de bactérias onde a indicação de antibiograma é interessante? Quando você está trabalhando com Staphylococcus aureus, uma vez que a gente tem um perfil bastante grande em relação a essa questão da resistência dessas bactérias, inclusive antimicrobianos mais atuais, mais potentes, então é importante o médico saber se ele está lidando com essa bactéria, Pseudomonas ali representando as gram-negativas, dentre outros, tá? E quando normalmente esse teste ele é dispensado? Quando você está trabalhando com micro-organismo que tem uma sensibilidade que não vai variar ao longo do tempo, ou seja, já foram observados ao longo dos anos que aquela bactéria em particular, quando o médico ele submete o paciente ao tratamento com um determinado antibiótico e é aquela bactéria que está causando o problema, há um sucesso terapêutico, tá? Então, qual é um exemplo? Neisseria meningitidis, Streptococcus pyogenes, né, nesse caso sensíveis à penicilina. Então, normalmente, quando você tem esse tipo de micro-organismo no laboratório, não há necessidade de se fazer um antibiograma, porque eles não têm esse perfil semelhante àqueles que eu falei anteriormente, tá? Quando a gente pensa em antibiograma, vou usar o antibiograma porque eu acho que a maioria conhece, existe todo um protocolo a ser seguido sobre qual meio de cultura usar, quais antibióticos você vai testar, certo? Quais os padrões que você vai utilizar ali em relação a classificar se é sensível ou resistente. Então, tudo isso é padronizado por um comitê brasileiro que tem como base o comitê europeu ali,
desses testes de suscetibilidade aos antimicrobianos, tá? Que nesse caso aqui no Brasil é o BRCAST. Então, os laboratórios brasileiros eles vão seguir as recomendações e todas as informações dadas pelo BRCAST, inclusive as que eu usei nessa aula, eu tirei justamente do site, do material que eles deixam disponível para a gente. Então, de acordo com esse protocolo, quais são os meios que nós utilizamos para fazer o antibiograma? Normalmente você pode utilizar 2 meios, que vai depender do micro-organismo que você está trabalhando, tá? Então, o H padrão é o H Miller-Hinton, não suplementado. Ele é usado para aqueles micro-organismos que não são considerados fastidiosos, que não são micro-organismos exigentes em relação a determinados componentes ali no meio para que ele cresça, tá? Então, você usa o H Miller-Hinton padrão. Agora, se for um micro-organismo fastidioso, eu vou já mostrar depois uma tabela dando esses exemplos. Você vai usar esse Miller-Hinton como um suplemento, que nesse caso é o sangue de cavalo desfibrinado, tá? Numa concentração de 5%. Então, você tem essas 2 opções dependendo do micro-organismo que você está trabalhando. Ah, Luana, mas como é que eu vou saber qual que eu vou usar? Vou já mostrar a tabela para vocês aí sobre em quais situações você vai utilizar ou um ou outro. Então, vamos imaginar que você está ali com bactérias uma enterobactéria. Então, você vai usar o H. Miller-Hinton normal. Escherichia coli, Proteus, Salmonella, tá? Tudo é enterobactéria. Você vai usar o H. Miller-Hinton. Uma Pseudomonas, um Stenotrophomonas, que são não fermentadores, você vai poder usar o H. Miller-Hinton também. Então, todos esses aqui na minha esquerda são exemplos de bactérias que você pode utilizar no antibiograma o H. Miller-Hinton. Já, se você tem ali na sua bancada, se você isolou Streptococcus pneumoniae, os do grupo A, né, beta-hemolíticos do grupo A, hemófilos, então toda essa galera que vocês estão vendo aqui, você já vai precisar usar esse H. Miller-Hinton suplementado, ou seja, com esse acréscimo do sangue, porque são micro-organismos que exigem componentes a mais que não estão presentes no Miller-Hinton normal, para poder eles crescerem, tá? Então, eles são mais exigentes em relação a esses componentes nesse meio, então você vai precisar suplementar. E aí é óbvio que na hora de fazer essa leitura existem umas pequenas diferenças, mas eu vou falar disso lá na frente. Quando você já sabe qual meio de cultura utilizar, obviamente que você vai prepará-lo se for o caso do seu laboratório. Então, existem laboratórios que já fazem a compra das placas com o meio pronto, que, de maneira geral, apesar de gastar um pouquinho mais, mas é melhor por uma série de motivos. Você não perde tempo preparando o meio, você não tem desperdício quando aquele meio, por exemplo, que você comprou o frasco, ele não foi usado e ele perde a validade. Enfim, existe uma série de benefícios que é proporcionado quando você adquire as placas já prontas. Mas, de todo modo, se você não compra a placa pronta, você precisa fazer no seu laboratório. Então, aqui seria um passo a passo do básico, de como fazer, de como preparar esse meio de cultura para o antibiograma. Então, as recomendações, quanto que você vai pesar para preparar 1 litro, essas coisas você vai ver no frasco do fabricante daquele meio, tá? Então, você vai seguir as recomendações quanto que vai pesar para 1 litro, de acordo com o que o fabricante mandar. E você vai esterilizar igual como você faz para os outros meios de cultura. O que acontece? Se você estiver trabalhando com o meio de cultura, o Miller-Hinton não suplementado, você vai esperar esfriar, vai verter na placa tranquilamente. Agora, se você está trabalhando com o Miller-Hinton suplementado com sangue, você vai precisar, antes de verter esse meio na placa, adicionar o sangue. Só que você tem que lembrar de que esse meio base, o Miller-Hinton, ele precisa estar morno, ele não pode estar muito quente, porque no momento que você adiciona esse sangue, se ele estiver muito quente, essas hemácias vão lisar e ele vai virar água e chocolate. E não é o que você quer, tá? Então, tem que ter esse cuidado para não adicionar o sangue no meio base muito quente. Fez tudo direitinho, homogeniza e verte o meio nas placas de Petri, tendo aquele cuidado de não deixar criar a umidade na tampa, guardar invertido, aquele básico do que a gente aprende na microbiologia básica, certo? E aí, quando você distribui esse meio de cultura na placa, tem que ter cuidado para deixar numa espessura não muito grossa, não muito alta, porque isso vai te atrapalhar fazer a leitura.
dos halos, e também não pode ser muito fino, porque ele logo vai ressecar. Se você não usa num período adequado, ele vai ressecar muito rápido que você guarda na geladeira, tá? Então tem que ter esse cuidado de ter uma profundidade de aproximadamente 4 milímetros, tá? Ok, então vamos lá analisar aqui agora como que você procede para fazer esse antibiograma. Então você tem ali uma cultura recente que você fez ali a partir da amostra que foi enviada. E a partir dessa cultura recente, dessa bactéria, você vai proceder para o antibiograma. Então, o que vai acontecer? Você precisa fazer uma suspensão dessa bactéria normalmente a gente usa um tubo, né, um tubo de ensaio, então você vai ter que ter todo esse material estéreo, tá? Tudo que você usa no antibiograma, ele tem que estar estéreo. Então, com o auxílio de uma alça ou de um suave, você vai pegar uma pequena quantidade de colônias isoladas daquela bactéria que você está trabalhando, que você quer saber o perfil de sensibilidade, você vai preparar essa suspensão. Essa suspensão, ela tem que estar numa concentração, ou seja, numa quantidade de células ideal. Não pode ter nem muita bactéria, para você não ter um falso negativo ali, ou ficar errado aquela leitura, nem pouca bactéria para você ter um perfil de sensibilidade distorcido, tá? Então a gente trabalha com uma concentração padrão, que se você utilizar a escala de McFarland, é o 0,5, tá, dessa escala, que tem essa concentração que eu coloquei aqui para vocês da unidade de formadores de colônias por ml definida, tá? Então, dentro desse 0,5 existe uma concentração definida de células bacterianas para fazer esse teste. Então, você preparou a suspensão nesse tubo, conseguiu chegar na concentração ideal. Agora você vai semear essa bactéria na placa de H. Miller-Hinton, tá? Então eu sempre falo para os meus alunos que quando eles passam esse suave na placa, eles têm que imaginar como se eles estivessem pintando, porque aí eles têm que pintar toda a placa com aquela suspensão, porque aí você distribui bem aquelas bactérias ao longo de toda a placa e não vai ficar buracos, né? Eu costumo dizer que as bactérias vão entregá-los no dia seguinte se eles não fizeram o serviço direito, porque a gente vai ver os buracos na placa se elas não forem bem espalhadas. E aí você espera um tempo, né, o meio secar, absorver aquela umidade daquela suspensão, não demora muito, tá? Aplicar os discos em até 15 minutos após o que você inoculou. Aqui nós temos uma imagem de um aplicador chique, mas normalmente a gente não tem esse tipo de aplicador no laboratório, a gente usa mesmo uma pinça e você vai colocando os discos nas placas, lembrando de obedecer as quantidades de acordo com o tamanho. Então essa placa aqui, você pode colocar entre 4, 5, né, no máximo, e na maior você pode colocar mais discos, né, de acordo com o que o BRCast indicar, ok? E aí você vai guardar, depois que você faz a inoculação da bactéria, coloca os antibióticos, tudo certinho, você vai incubar essas placas. Você precisa que as bactérias cresçam nesse meio, para você observar as zonas de inibição, ou que a gente chama de halo, tá? E aí existe, né, todo um cuidado em relação à temperatura. Então normalmente você tem que colocar 35, mais ou menos 1, na maioria das vezes em aerobiose, com algumas exceções aqui onde você tem que colocar, por exemplo, no caso dos streptococcus, você tem que colocar num ambiente que gere uma tensão de até 6% de CO2, tá? Entre 20 a 21 horas ali o tempo de incubação, com algumas exceções, dependendo dos antibióticos que você colocou nessa placa, tá? E aí, depois que passa esse tempo de incubação, você vai fazer a leitura, porque lembra que o objetivo é verificar o perfil dessa bactéria mediante aos antibióticos. Então, se você estiver trabalhando com as placas de Miller-Hinton, o que você vai fazer? Você vai virar, né? Então, aqui a tampa e a parte de baixo. Então, você vai virar essa placa e você vai fazer uma leitura dos halos utilizando a parte de baixo, né? Tendo uma boa luz ali para você visualizar. O ideal é que você use um paquímetro, como está sendo mostrado aqui na imagem, ou uma régua transparente. Se você está usando placas de Miller-Hinton suplementados, você vai ter que tirar a tampa, né?
e visualizar isso sobre uma luz para ficar melhor de visualizar a presença dos halos, tá? Então você vai medir esses halos, você vai anotar os resultados e depois você vai olhar esses resultados e comparar com uma tabela que o BRCast ele fornece, tá? E com base nessa comparação do que você obteve com aquilo que está na tabela, você vai liberar um resultado. Que tipo de resultado? Se essa bactéria ela é sensível, se essa bactéria ela é sensível mais quando há um aumento à exposição, ou se ela é resistente, tá? O que cada uma dessas coisas quer dizer? O sensível dose padrão significa que esse micro-organismo, se você utilizar uma dose padrão daquele antibiótico, há uma grande probabilidade de sucesso terapêutico, ou seja, aquela medicação que está sendo prescrita para o paciente, aquele antibiótico que você testou, para qual essa bactéria apresenta uma sensibilidade, vai ter a sua ação esperada naquele paciente, tá? Mas algumas vezes essa sensibilidade, ela não é tão 100%, né? É o que entra na segunda categoria de sensível, aumentando a exposição. Isso significa que se você aumentar a concentração ou a exposição, ou seja, se o médico fizer um ajuste nessa dosagem para que lá naquele sítio onde a bactéria está causando problema, chegue essa concentração um pouquinho maior, há uma possibilidade de sucesso terapêutico usando aquele antibiótico naquele paciente. Já quando é um resistente, esse micro-organismo ele não tem sensibilidade, ou seja, ele não é afetado dentro daquelas doses, nem uma dose padrão, nem aumentando a exposição do paciente àquele antibiótico, tá? Então, aquele antibiótico não é indicado para usar nesse paciente, porque essa bactéria que está causando o problema é resistente a esse antibiótico, ou seja, esse antibiótico não vai ter efetividade nesse problema desse paciente, ok? E aí, como é que eu sei que é um que é outro, né? A gente decora? Não, você tem a tabela, tá? E aí, dependendo do grupo de bactéria que você está trabalhando, existe aqui um perfil, tá? E você vai o quê? Comparar com a tabela do BRCast, ok? Então, deixa eu só ampliar para vocês darem uma olhada. Aqui, por exemplo, você tem deste lado os antibióticos, tá? E aí, você vai olhar aqui o tamanho do halo. Lembra que eu falei que você mede o halo, anota o resultado? Então, esse resultado que você obteve, você vai comparar com aquilo que está na tabela. Então, dependendo do que está aqui na tabela, você vai conseguir categorizar como sensível, aumentando a exposição ou resistente. Então, vamos imaginar que esse que você testou teve a presença de halo, mas foi um halo de 12 milímetros. Então, quando você olha, você vê aqui que para a ampicilina, 12 milímetros é menor o quê? Que 14. Então, se é menor que 14, essa bactéria ela é sensível a esse antibiótico. Então, ela é resistente, então você não vai poder usar. Mas vamos imaginar que foi uma outra bactéria e ela apresentou um halo de 17 milímetros para a ampicilina. Então, 17 milímetros é maior do que 14. Se é maior que 14, essa bactéria é sensível à ampicilina. Então, vai poder usar ali dentro do que é considerado a dose padrão, ok? Então, é tudo uma questão de treino e você sempre está olhando, consultando as tabelas. Pode acontecer em alguns momentos, dependendo da bactéria, de aparecer uns halos mutantes, uns halos anormais. Eu trouxe apenas esse exemplo, mas lá no site do BRCast existem vários outros exemplos e várias outras situações de halos inibitórios anormais que você precisa levar em consideração e saber como proceder. Então, vamos imaginar que você fez lá a placa toda bonitinha, mas você percebeu no dia seguinte que dentro do halo, em algumas partes, tinham alguns pontinhos, algumas colônias crescendo. A maior parte foi inibida, mas existiam algumas que acabaram crescendo dentro do halo. Então, o que ele diz que você tem que fazer? Você vai fazer um subcultivo, você vai pegar esses que cresceram dentro do halo, né? E você vai verificar se de repente essa bactéria ela não é um contaminante, tá? E de fato a bactéria que você está trabalhando é essa daqui de fora que o antibiótico de fato inibiu. Se for um contaminante, tranquilo, você vai considerar o halo maior. Mas se, por exemplo,
for de fato uma cultura pura, tanto que está aqui fora quanto que está aqui, acabou crescendo dentro do halo, é a mesma bactéria. Então você vai ter que considerar que essas bactérias, você vai ter que olhar o halo somente onde essas bactérias não cresceram, inclusive das pequenininhas que apareceram isoladas aqui dentro desse halo, tá? Como mostra a figura. Então são alguns detalhes que você vai ter que adequar, porque nem sempre vai ser uma placa perfeita como essas daqui, certo? Elas podem aparecer dentro dessas condições que eu estou mostrando para vocês, ok? Os antibióticos, nós temos uma série de antibióticos com diferentes mecanismos de ação. Então, você vai ter antibióticos que vão inibir a síntese proteica, antibióticos que vão ter uma ação inibindo ali a produção, né, ou a síntese dos ácidos nucleicos, RNA ou DNA. Você já vai ter antibióticos que vão atuar inibindo a construção da parede celular, que seria aquela armadura da bactéria, então ele vai atrapalhar a construção dessa parede, dessa proteção. Você tem antibióticos que vão causar danos à membrana plasmática das bactérias e você pode ter antibióticos que vão atrapalhar o metabolismo de algumas substâncias que são importantes para a sobrevivência da bactéria, como é o caso do ácido fólico, certo? Então, há uma variedade de antibióticos, de mecanismo de ação de antibióticos, e aqui existe uma separação desses antibióticos em grupos, como vocês podem ver aqui nessa primeira coluna da esquerda, tá? Então, para cada um dos grupos, eu tenho um mecanismo de ação que às vezes pode ser semelhante, mas aquilo que vai causar o potencial terapêutico, né, em relação à sua estrutura química é diferente, mas o objetivo final, o modo de ação é semelhante, tá? Então você tem o grupo dos beta-lactâmicos, fluoroquinolonas, glicopeptídeos, oxazolidinonas, aminoglicosídeos, macrolídeos, lincosamidas, nitroimidazóis, cloranfenicol, tetraciclinas e sulfonamidas, tá? Cada um deles eu coloquei aqui exemplo de antibióticos que fazem parte desse grupo e também os respectivos mecanismos de ação, que são um daqueles 5 que eu mostrei no slide anterior, tá? No entanto, apesar de a gente ter uma série de antibióticos com uma série de mecanismos de ação, as bactérias foram acompanhando, digamos assim, o desenvolvimento dessas substâncias e acabaram desenvolvendo também resistência, né, formas de combater a ação desses antibióticos. Então, a gente diz que o micro-organismo é resistente quando eles não são inibidos pelas concentrações do agente antimicrobiano normalmente prescritas em tratamentos habituais, né? Então, o médico prescreve o antibiótico naquela concentração que é considerada ideal, no entanto, aquele antibiótico não tem uma ação porque aquela bactéria possui estratégias de fazer com que aquele antibiótico não tenha ação sobre ela. Eu vou citar algumas, tá? E aí o que acontece? Nem sempre a bactéria utiliza apenas um mecanismo de resistência. Às vezes ela tem 1 ou 2 mecanismos, ou até 3 atuando ali de maneira simultânea para conseguir gerar essa resistência. Então é interessante que a gente conheça, pelo menos saiba, né, quais são esses mecanismos de resistência das bactérias. Lembrando que esses mecanismos, eles são compartilháveis. Alguns são intrínsecos, que a gente chama já é próprio da bactéria, mas alguns são compartilháveis. Eles podem trocar essas informações de uma bactéria para outra, não necessariamente sendo entre bactérias da mesma espécie, por exemplo. Pode fazer entre espécies diferentes também, o que é uma vantagem para eles e uma desvantagem para nós. De todo modo, existem pelo menos 4 mecanismos de resistência. Eu vou focar apenas em 2, como eu falei, não é o objetivo da aula destrinchar esses mecanismos, mas eu vou citar 2 aqui para vocês. Então, a alteração da permeabilidade. Então, o que significa? O antimicrobiano, para ele ter ação, ele precisa entrar na célula da bactéria. Então, essas bactérias, elas promovem, né, por meio de mutações, formas de fechar essa porta para o antimicrobiano. Fechando essa porta, ele não entra, logo ele não tem atividade. Elas também acabam inativando os antimicrobianos utilizando enzimas que vão quebrar, né, cortar as estruturas químicas dos antimicrobianos e atrapalhando, assim, mexendo na sua estrutura química, eles deixam de ter a sua atividade.
Elas também podem produzir proteínas que vão ficar lançando esse antimicrobiano para fora da célula, então por mais que ele consiga entrar, mas ela vai ficar jogando ele para fora. Ou ela muda o endereço, ou ela muda a estrutura da bactéria ali onde o antimicrobiano vai se ligar, tá? Então eu vou focar ali em apenas 2 desses mecanismos, só para vocês terem uma ideia. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de hiperexpressão de bombas de fluxo, o que acontece? Lembra que eu falei que o antimicrobiano, para ter uma ação, ele precisa entrar na célula? Quando essas bactérias desenvolvem mecanismos de resistência, algumas delas podem ter esse mecanismo, elas acabam produzindo mais proteínas que vão fazer o quê? Assim que o antimicrobiano ele entra na célula, essas proteínas, essas porinas, elas vão servir de portas de saída. Então ele entra na célula e é por meio dessas proteínas ela lança esses antimicrobianos para fora da célula. Então ele não vai permanecer o tempo necessário no meio intracelular para ter sua ação e consequentemente ele vai ser inativo naquela bactéria. E uma outra forma é alterar a permeabilidade da membrana, tá? Então o que acontece? O antimicrobiano precisa entrar e eles vão ter locais específicos para ele entrar, como se fossem portas, tá? Portas específicas pelas quais eles vão entrar. Quando essa bactéria muda a fechadura dessa porta, esse antimicrobiano ele não consegue mais entrar. Então, é como está dizendo aqui, bactérias mutantes não produzem porinas, que são proteínas que seriam essas portas específicas para que ele entre. Se ela não produz, o antimicrobiano não vai ter essa porta para ele entrar e aí ele não vai ter sua ação naquela bactéria, tá? Então, são algumas estratégias usadas pelas bactérias para que o antimicrobiano seja inativo. Para a gente fechar, vou dar alguns exemplos de bactérias muito conhecidas devido às suas resistências, devido aos seus métodos de resistência aos antimicrobianos utilizados. Então, o Staphylococcus aureus, né, é um dos principais. Então, você tem cepas que são resistentes à meticilina, com resistência intermediária e já resistentes aos glicopeptídeos. Já nos enterococos, você tem os enterococos resistentes à vancomicina. Nos streptococcus, você tem Streptococcus pneumoniae, resistente à penicilina e resistente a diferentes drogas. Dentro das gram-negativas, na família das enterobactérias, né? O grupo dos enterobacteriais. Então, nesse caso, a resistência está associada aos carbapenêmicos, que é dentro daquele grupo lá dos beta-lactâmicos que eu coloquei, tá? O primeiro grupo que eu mostrei. Então, Escherichia coli já apresenta resistência a eles, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter e algumas espécies de Serrácea. Nos não fermentadores, nós também já temos algumas espécies-chave que precisam ser monitoradas. Pseudomonas aeruginosa e a Cinetobacter baumannii. São espécies envolvidas principalmente em infecções hospitalares, tá bom? E outros grupos que não fazem parte, né, desses que eu citei anteriormente, como é o caso da Neisseria gonorrhoeae, que já apresentam uma certa resistência às cefalosporinas e às fluoroquinolonas, e o Haemophilus influenzae resistente à ampicilina. Então percebam que há muita informação em relação aos antimicrobianos, mas eu tentei focar aqui principalmente no antibiograma, porque eles perguntam bastante às vezes sobre o meio de cultura, sobre as condições da realização do antibiograma, tá? E eventualmente eles perguntam sobre os mecanismos de ação, tá? Então, se você estiver estudando e revisando, revisa, utiliza aquela tabela para saber quais são os grupos, os antibióticos representantes e qual o mecanismo de ação, porque sempre também eles perguntam, né, trazem questões ali perguntando sobre esses mecanismos, ok? Então, sobre antimicrobiano é isso. Vamos esperar ali agora a resolução das questões. Até mais.